meu nome é Andréia Noli Maluta, eu sou médica e hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, para fazer sentido a questão do curso, né? Como isso surgiu na minha vida. Então, eu sou natural de Itajaí, Santa Catarina, minha família não tinha médicos, tem bastante gente da área jurídica na minha família, professores, bancários, mas ninguém da medicina. Também não tenho a história clássica da menina que sempre sonhou em ser médica. Não, na época em que eu era criança eu gostava de jogar handebol, curti bastante a minha infância e minha adolescência, pensei em ser advogada, pensei em ser jornalista, pensei em um monte de coisa e não sei porquê no terceirão essa chama da medicina acendeu e eu tinha uma certeza dentro de mim que era isso que eu queria. E aí surgiu o problema, porque eu não estudava para fazer medicina desde sempre. Então no terceirão eu precisei me dedicar bastante, foi um ano, com certeza, o ano mais difícil da minha vida. Eu fazia o terceirão no período da manhã, fazia cursinho à tarde e à noite. Aos sábados eu fazia os simulados, me preparava para as provas, né? Repetia e fazia em casa as provas dos vestibulares que eu queria. Consegui ser aprovada no vestibular, fiz Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale, é a universidade da minha cidade. E após a formatura, a minha formatura foi em julho, eu ainda tinha dúvidas de que caminho que eu ia seguir na medicina. Gostava muito da área da endocrinologia e já gostava da psiquiatria. Mas eu tinha as minhas dúvidas, tinha medo de entrar num programa de residência e daí depois não querer trancar, mas daí também não era mais o que eu queria. Então, como eu me formei em julho, eu decidi que eu ia trabalhar um pouquinho antes. Logo após a minha formatura, eu conheci o meu marido e ele era divorciado e tinha uma filhinha, tem, né? Uma filhinha, a Marina, que hoje não é mais uma filhinha, já é uma moça, mas na época ela tinha 4 aninhos. E o nosso relacionamento foi dando certo, eu me apeguei muito a ela desde o início. E a dúvida também da especialidade, se eu ia fazer residência ou pós, essa questão da Marina começou a me incomodar. Eu não queria sair para fazer residência, porque na minha cidade não tem programa de residência médica, eu teria que morar um lugar mais próximo, seria Florianópolis. A gente sabe que a carga horária da residência é intensa, então eu não poderia estar com ele sempre. E eu achei melhor não fazer residência naquele momento. Então, foi uma decisão difícil, importante, mas da qual eu não me arrependo. Na época, então, comecei a fazer uma pós-graduação em psiquiatria em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Médicas de São Paulo. Paralelo a isso, eu estava trabalhando, eu consegui emprego no SUS, numa cidade aqui perto que chama Gaspar, me mudei para lá e vivi momentos bem interessantes, aprendi a trabalhar em equipe, na estratégia de saúde da família, é uma coisa que eu sempre gostei. Esse período me ajudou muito na escolha da especialidade. Vários médicos têm dúvidas, né, na época de escolher, então, que caminho seguir, e eu acho que o fato de estar atendendo os pacientes me fez ver que eu gostava mesmo, era dos pacientes, sim, diabéticos, hipertensos, obesos, mas que tinham uma patologia psiquiátrica associada. Por quê? Porque aí eu ia abordar, ia tratar a ansiedade, a depressão, e é claro que esse paciente diabético obeso aderia muito mais ao tratamento, perdia peso, melhorava os seus níveis glicêmicos. Então foi quando eu tive o insight que não era exatamente a endócrino que me apaixonava, e sim a parte de comportamento humano, a parte mental mesmo da psiquiatria. Então, segui, né, com a pós-graduação e já no primeiro semestre de 2013, em janeiro, já quis abrir um consultório. Eu sabia que possivelmente não teria pacientes, que a gente tem que começar de baixo, mas eu queria começar. E queria também voltar para Itajaí, que é a minha cidade. Então, numa clínica grande daqui, a ClinMed, onde vários professores meus trabalhavam, fui pedir uma oportunidade e eu acabei alugando um período de uma sala ali. O horário em que o cirurgião geral operava, né, no hospital era o horário que eu utilizava a sala dele. E paralelo a isso eu fazia plantões no pronto-socorro e trabalhava na estratégia de saúde da família em Gaspar, então ficava dentro do carro, muita estrada, pouco sono, né? Acho que todos vocês conhecem essa história de início de carreira. E o consultório foi crescendo, lá na estratégia de saúde da família eu acabei sendo convidada para fazer horas no CAPS, porque estava sem médico, me apaixonei pela psiquiatria, após também eu estava estudando bastante, então eu fui aumentando as horas no CAPS, até que eu fiquei com 40 horas, né, pelo SUS no CAPS e deixei então a estratégia de saúde da família. Nessa época, o consultório começou a ter mais movimento, né? Principalmente pelo fato de um paciente falar para o outro que o atendimento foi legal, que o resultado foi bacana, e então eu fui tendo que aumentar a minha carga horária. Depois que eu já estava 2 períodos inteiros no consultório, 2 tardes, né? Da 1 até as 7h30, eu precisava abrir mais horários.
e aí eu precisaria sair do CAPS para poder estar mais disponível no consultório. Essa foi uma fase bem difícil, porque claro que a gente não quer perder, né, aquela certeza financeira do emprego público, e ao mesmo tempo eu desejava sim uma psiquiatria melhor, mais humana, com mais tempo para atender meus pacientes. E então eu decidi sair da clínica onde eu estava e fui convidada nessa época para trabalhar numa clínica que tinha outros profissionais da minha área. Isso foi muito interessante também, porque a gente acaba aprendendo e criando esse networking, né? Essa parte de contatos profissionais. Depois, em algumas aulas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, cresceu o consultório também nessa clínica e eu também não estava mais satisfeita com o ambiente, queria então empreender. A pós seguia, eu estava quase terminando a pós e eu resolvi abrir a minha própria clínica. Não sei se você já estudou ou já leu um pouco sobre isso, mas empreender no nosso país é um grande desafio, principalmente para alguém que não tinha guardado dinheiro para isso. Eu queria abrir uma clínica, não tinha reserva financeira e também não sabia por onde começar. Então eu comecei a estudar sobre esse assunto, sobre gestão financeira, sobre a abertura de consultório, regras de vigilância, a questão da pessoa física, jurídica, toda a parte contábil. E eu abri a minha clínica, chama Clean Care, sozinha. A clínica era uma casinha bem pequenininha, porque o aluguel era barato e eu poderia pagar. E convidei alguns psicólogos para atenderem na outra sala. A casa tinha só 2 salas, uma recepção, um banheiro e uma cozinha. E aí a gente começou a atender e fazer um trabalho multidisciplinar. Isso agregou muito, né? Os profissionais que trabalharam comigo nessa fase enriqueceram muito a minha prática. Então, eu comecei a ter uma agenda cada vez mais atribulada. Nessa fase, então, consegui criar coragem e sair do CAPS. O CAPS foi uma experiência muito importante na minha carreira. Eu peguei muita mão, assim, muita prática de atendimento de pacientes psiquiátricos graves, né? Mas, de fato, atender pelo SUS, a gente sabe que isso, sem os recursos adequados e tudo mais, isso acaba por enfraquecer a gente do ponto de vista de saúde mental. E eu saí, então, do CAPS, me dediquei mais ao consultório e isso foi crescendo. Eu tenho umas manchinhas de melasma, resolvi consultar com uma dermatologista, marquei com uma colega minha que eu lembro da época de escola que trabalha na minha cidade, a doutora Caroline Poli. E aí, conhecendo ela no consultório, né, eu vi que ela estava numa clínica ok, assim, mas que ela tinha potencial para muito mais. Foi quando eu convidei ela, então, para a gente empreender juntas, porque eu tendo uma sócia, eu teria muito mais força de investimento para fazer, então, uma clínica maior e melhor. E aí, então, há 2 anos a gente inaugurou a nova sede da Clean Care. A gente passou, então, de uma salinha, de uma casinha com 2 salas, para um espaço amplo, onde a gente tem 7 salas profissionais, sala de procedimento, sala de esterilização. Eu saí de uma funcionária fixa com uma faxineira eventual para 4 funcionárias, eu tenho 14 profissionais na minha clínica e toda a parte gerencial e de marketing eu aprendi com as consultorias e os cursos que eu fiz nesse processo de abertura da clínica. Então, tudo isso foi agregando, né, o conhecimento para que eu me sentisse segura. Hoje em dia eu sou muito feliz no espaço em que a gente criou de trabalho. E outras coisas foram acontecendo, né, nesse processo. Então, acabei entrando no mestrado, fiz mestrado em educação na Univale. Também foi uma experiência muito válida, eu sempre tive interesse pela docência. Logo ao fim do mestrado, que aconteceu tudo junto, o meu mestrado, a minha gravidez e a abertura da minha nova clínica. Pensa, gente, que fase, né? Terminei o mestrado, fui convidada para ministrar aulas na universidade, na Unifeb, em Brusque, que está sendo uma experiência muito válida também. Eu dou a disciplina de habilidades médicas em comunicação, que justamente trabalha com os alunos essa parte de atendimento médico de qualidade, uma boa consulta, estratégias de entrevista. Então está sendo uma experiência muito interessante. Mas fato é que eu acredito muito, né, numa medicina em que a gente possa crescer e fazer os profissionais ao nosso redor crescerem também. Enquanto eu abria a clínica e fazia todo esse processo, vários amigos, né, colegas médicos, começaram a me pedir dicas. Ah, Andréia, né, você que está mais descolada aí no Instagram, como é que eu faço isso? Você que já fez live, me explica como que faz. Você que já abriu uma clínica, como é que é a parte ali do imposto de renda? E eu comecei a perceber que tem uma carência muito grande dessas informações, né? Em conversas, então, direto com meu marido, que sempre foi alguém que me apoiou muito em todo esse processo de abertura da clínica, né? Digo que eu sou péssima em matemática, então todas as contas eu pedia para ele conferir comigo.
a gente começou a se dar conta o quanto os médicos, os nossos colegas, os nossos amigos precisam também desse conhecimento e o quanto dá trabalho a gente buscar individual, né? Eu gastei bastante, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de tempo, investindo nesses conhecimentos. E então a gente começou a organizar esse conteúdo para fazer um curso presencial. Quem sabe a gente organiza, junta todo mundo uma vez. E a gente fez o curso presencial uma vez e fez duas. A última vez a gente foi convidado para fazer dentro do CREMESC, né, do CRM em Florianópolis. Foi muito legal, vieram colegas do estado inteiro. E infelizmente vários colegas nos mandaram e-mail, WhatsApp, pedindo que a gente fizesse em outra cidade ou que a gente fizesse em outro dia, porque eles não poderiam sair, né, na quantidade de horas que era o curso. E aí veio a ideia então de fazer esse curso online, porque assim, o trabalho de formiguinha que a gente faz no presencial, que a gente depende também da disponibilidade de tempo do aluno, se amplia, né? Na internet você consegue ver as nossas aulas em qualquer lugar, no tempo que é melhor para você, na sua conveniência. E aí a gente atinge mais colegas, né? Não posso deixar de dizer, como médica que trabalha com saúde mental, que há um adoecimento gigantesco dos nossos colegas, né? Hoje em dia a profissão que mais comete suicídio são os médicos e isso me preocupa bastante. Eu não acho justo. A gente estuda tanto, a gente investe tanto tempo, tanto carinho, né, nos nossos pacientes, no estudo de cada caso, para de repente daqui a pouco a gente se ver doente, com doenças que nos incapacitam de tal forma como é a depressão. Então, todos esses assuntos, né, que a gente trata no curso, eles falam sim de dinheiro, mas o dinheiro fala muito a respeito de ter liberdade, mais liberdade para você escolher o local onde você vai trabalhar, para escolher as condições nas quais você vai trabalhar, porque eu acho que isso impacta muito a saúde do médico, né? A gente saber que está trabalhando num lugar que não tem as condições adequadas nos frustra demais, né? Eu vejo que isso tudo, né, todos os assuntos, eles falam de dinheiro, mas na realidade eles falam de mais liberdade, uma medicina de mais qualidade e com certeza de mais saúde mental para nós médicos podermos exercer nossa profissão e sermos felizes com isso, porque eu acho que o objetivo da vida não é ser médico, o objetivo da vida é ser feliz. Se a gente puder ser feliz sendo médico, daí a gente tem o melhor dos dois mundos. E é isso, né, que é o nosso propósito. Acredito bastante que tanto eu, quanto meu marido, quanto o Everson, né, a gente fica feliz pela venda dos cursos, mas a gente fica muito mais feliz de ver o impacto que a gente provoca na vida das pessoas, de você poder transformar a sua profissão, transformar a sua carreira. E eu acho que, assim, achei interessante, né, não sei, vocês que vão me dizer, depois vocês coloquem aí nos comentários, o quanto foi importante para você conhecer a nossa história, porque eu acho que às vezes a gente vê alguém de sucesso e a gente tem a ideia de que aquilo foi conquistado de uma maneira fácil, ou herdado, ou que a pessoa já tinha uma família de médicos e tudo foi facilitado para ela. E na realidade eu já fui muito como você, eu já estive no começo da profissão, sem dinheiro para investir, sem saber exatamente a minha especialidade, sem nem saber por onde começar. Mas fato é que a gente tem muito poder de ação. A gente tem que se preparar, né, investir nesses conhecimentos para poder pouquinho, né, pouco a pouco ir construindo então a carreira que a gente deseja e que a gente merece. Essa é a minha história, espero que tenha inspirado você em alguma coisa, que você consiga ver, né, que da mesma maneira que eu fiz uma trajetória bacana, vocês têm sim possibilidade de, independente de onde você esteja, né, independente se você é recém-formado, se você está fazendo pós ou está fazendo residência, ou já é médico há muito tempo, ou trabalha em pronto-socorro, não depende exatamente de onde você está, e sim aonde você quer chegar. Né? Você tem se perguntado sobre isso? Onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Isso é uma coisa que me inspira, me instiga muito. Então eu desejo que vocês pensem sobre isso, que a minha história inspire vocês, que vocês percebam que podem sim, né, sair de uma situação, às vezes, de um trabalho ok, mas que não era exatamente aquilo que você sonhou como médico, para então criar a realidade que vocês desejam. Hoje eu sou muito feliz no ambiente de trabalho que eu criei, vejo que os meus pacientes se sentem acolhidos, a gente tem bons resultados e mais do que isso a gente está bem profissionalmente, então a gente começa a poder escolher quando, como quer trabalhar e isso traz muita satisfação profissional. Então essa era a minha história, um abraço!